bilhões, abriga as maiores empresas do país, é a 21ª economia do mundo e é basicamente um motorzinho que sustenta o Brasil, mandando muito dinheiro em forma de impostos para a União. Mas existe um paradoxo nessa história. O Estado recebe de volta só uma parte minúscula do que manda para Brasília. Para cada real que o Estado envia, só 7 centavos voltam. E isso não é por acaso. É o resultado de um sistema onde quem mais contribui é quem menos recebe. Mas por que isso acontece e quem decide essa divisão? E o mais importante, até quando São Paulo vai bancar essa conta praticamente sozinho? Para entender tudo isso, a gente precisa olhar para a história e descobrir como esse modelo de país foi criado e por que ele parece não funcionar mais. Pacto Federativo. Esse é um conjunto de regras que determina como o dinheiro e o poder são distribuídos entre o governo federal, os estados e as cidades. Na teoria, esse pacto deveria garantir a autonomia de todos os entes da federação. Como diz a legislação, o Pacto Federativo rege as relações institucionais e delega à União, aos estados e aos municípios a categoria de entes autônomos e harmônicos. União, nesse caso, é o termo técnico para o governo federal brasileiro. Mas, na prática, o que temos é um governo federal superpoderoso, com controle quase absoluto sobre os recursos. E não é exagero. Juristas e estudiosos criticam o federalismo brasileiro justamente por ser federativo apenas no nome. O Brasil é uma república federativa de federalismo nominal, sendo de caráter histórico profundamente centralizador. A verdade é que nosso modelo nunca conseguiu um equilíbrio de poder. O federalismo brasileiro nunca atingiu uma situação que possa ser classificada como mediana entre o poder federal e os poderes estaduais. A balança sempre pendeu para o lado de Brasília. A arrecadação de impostos no Brasil é dividida entre 3 esferas: municípios, estados e União. Mas quem arrecada mais e concentra maior poder sobre o destino do dinheiro é o governo federal. Dos 13 impostos previstos constitucionalmente, 7 estão ligados à União. Isso significa que a maior parte dos tributos vai direto para os cofres de Brasília, mesmo sendo arrecadada em estados como São Paulo. Esse desequilíbrio vai além do dinheiro, afeta também o poder de decisão. Brasília manda e os estados obedecem. Na vida real, isso significa que a União e seu mandatário no poder executivo regulam e administram quase tudo, enquanto os demais entes federados quase nada. Um modelo que deveria promover cooperação e harmonia acabou criando um sistema em crise, onde estados produtivos como São Paulo sustentam o país, mas têm pouca voz sobre o destino do dinheiro que geram. Esse modelo centralizador não surgiu do nada. É uma herança que o Brasil carrega desde o Império e que se manteve durante a República Velha, o Estado Novo e o regime militar. Mesmo quando a Constituição de 88 foi escrita com a promessa de descentralização, o que tivemos na prática foi o fortalecimento do poder central. O resultado é um federalismo de fachada. No papel somos uma federação. Na prática funcionamos como um estado unitário, onde São Paulo e outros estados produtivos sustentam a máquina pública federal sem receber o retorno proporcional ao que entregam. Mas então, na prática e em números, como São Paulo sustenta boa parte do Brasil? São Paulo abriga gigantes como Ambev, JBS, Bradesco e tantas outras corporações que movimentam bilhões. O estado concentra o maior PIB da América Latina e representa a 21ª maior economia do mundo. Para comparação, se São Paulo fosse um país, teria uma economia maior que a de nações como Bélgica, Tailândia e Israel. Apesar de toda essa potência, o dinheiro que São Paulo recebe de volta é uma fração mínima do que envia a Brasília. As estatísticas são bizarras. Apenas em 2021, o governo federal recolheu 720 bilhões de reais em impostos de São Paulo e devolveu ao estado na forma de repasses 46 bilhões de reais. E a coisa é sistemática. De acordo com um estudo da Gazeta do Povo, baseado em dados oficiais da Receita Federal e da Controladoria Geral da União, a cada real pago por São Paulo ao país, apenas 7 centavos retornam ao estado. Um desfalque gigante que afeta diretamente a qualidade de vida de quem vive e trabalha em São Paulo. Enquanto isso, na outra ponta, o mesmo real enviado à União pelo Amapá rende outros R$ 3,97 de volta. Ou seja, enquanto São Paulo recebe 7 centavos por real enviado,
O Amapá recebe quase R$ 4 para cada R$ 1 que contribui. E isso tem efeitos práticos na vida do paulista comum. Quando você está preso no trânsito ou esperando semanas por uma consulta no SUS, lembre-se, parte do dinheiro que poderia estar resolvendo esses problemas está sendo usado para manter a máquina administrativa de estados que não conseguem se sustentar. E agora um caso concreto. A Caoa Cherry decidiu em 2022 encerrar a produção na sua fábrica de Jacareí, no interior de São Paulo, para concentrar as operações na unidade de Anápolis, em Goiás. Na época, Rodrigo Garcia explicou que um dos motivos para essa decisão da montadora é justamente o incentivo concedido pelo Palácio do Planalto aos estados do Centro-Oeste, com dinheiro oriundo de São Paulo. Resultado, empregos que poderiam estar em São Paulo foram transferidos para Goiás, usando dinheiro que saiu de São Paulo. É a redistribuição de riqueza gerando redistribuição de oportunidades para fora do estado que mais contribui. A situação de São Paulo não é caso isolado. Outros estados produtivos enfrentam o mesmo problema. Em 2022, segundo o levantamento da Gazeta do Povo, 15 estados pagaram mais ao governo federal do que receberam de volta. E a divisão geográfica é clara. As regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste pagam mais, enquanto Nordeste e Norte recebem mais. Sul e Sudeste vão continuar com a arrecadação muito maior do que recebem de volta. Isso não pode ser intensificado ano a ano, década a década. Questionou recentemente o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, mostrando que a insatisfação vai além das fronteiras paulistas. Em um sistema onde de 100% que arrecada com o imposto, 63% a 64% fica com Brasília, de 22% a 25% vão para os estados e cerca de 15% ficam com os municípios, estados produtivos como São Paulo acabam penalizados. O modelo que era para promover solidariedade federativa acabou criando uma relação disfuncional, onde alguns estados se acostumaram a viver de repasses sem precisar desenvolver sua própria economia. Rodrigo Garcia, governador de São Paulo em 2022, disse que São Paulo deixou de ser a locomotiva do Brasil para se tornar uma espécie de burro de carga. Mas então, é possível mudar esse sistema? O atual sistema gera um comportamento onde estados disputam entre si por quem consegue uma fatia maior do orçamento federal. Essa guerra por recursos tem um grande vencedor, o governo federal, que mantém todos os estados dependentes de suas decisões. O problema maior está no chamado federalismo fiscal, a forma como o dinheiro que os estados pagam para a União é depois distribuído entre eles. O Brasil sofre com a desigualdade na repartição das receitas do bolo tributário entre os entes e a ausência de um sistema de transferências que corrija esses desequilíbrios. Quando essa divisão é mal feita, o estrago vai além da gestão pública. A má distribuição do dinheiro faz com que cada estado lute apenas pelos seus próprios interesses. É simples, quando cada estado só se preocupa em conseguir mais verba de Brasília, esquecemos de pensar no Brasil como um todo. O país fica unido só no papel, mas dividido na vida real. Para a economista Carla Beni, da FGV, quem reclama que Sul e Sudeste estão sendo punidos está pensando só em mérito, mas ela lembra que nossa Constituição seguiu outro caminho, buscando ajudar os estados mais pobres para tentar reduzir a desigualdade no país. Já o economista Éric Alencar de Figueiredo aponta que décadas de transferências não por repasses infinitos. Tá, mas existem saídas para esse dilema? Uma proposta é o estabelecimento de um Senado assimétrico e assimetrização da repartição de competências. Basicamente, dá mais peso nas decisões a estados com maior população ou responsabilidade fiscal, algo bem diferente do modelo atual, onde estados muito desiguais têm o mesmo poder de voto. Outra ideia é criar um modelo baseado em colaboração real, não em competição, onde os estados possam ter autonomia verdadeira sem depender de favores de Brasília. Há também ideias de dar mais poder aos estados e municípios para decidirem e fazerem coisas que hoje só Brasília pode fazer. Para isso acontecer, seria preciso mudar a Constituição. Na prática, isso significaria que São Paulo poderia tomar mais decisões baseadas na sua própria realidade, sem precisar seguir regras feitas por Brasília que muitas vezes não fazem sentido para a realidade paulista. Por exemplo, o Estado poderia ter mais autonomia para decidir como usar seus recursos em infraestrutura ou políticas públicas específicas para suas necessidades. O empresário Edson José Ramon aponta um problema sério. Temos muitos municípios e estados que não conseguem se sustentar com seus próprios impostos.
eles acabam vivendo de dinheiro federal, que deveria ser usado apenas em emergências, mas virou sustento permanente. A proposta dele vai além: acabar com municípios pequenos que dão prejuízo e transformar alguns estados em territórios administrados diretamente por Brasília. Isso cortaria gastos desnecessários com prefeituras e governos estaduais que não se pagam. No fim das contas, o que vemos é um modelo esgotado e insustentável no longo prazo. O Pacto Federativo, criado para promover equilíbrio, se transformou em uma máquina emperrada onde poucos, principalmente São Paulo, sustentam muitos, sem receber de volta o proporcional à sua contribuição. Ironicamente, o sistema foi feito para gerar menos desigualdade, mas aparentemente está surtindo o efeito contrário. E você concorda comigo? E o que você pensa sobre essa relação desigual entre São Paulo e o resto do Brasil? Comenta aqui abaixo e não esquece de me dizer o que achou desse vídeo. Agora, se quiser entender o que eu chamo de algoritmo humano e como você pode usá-lo para levar um canal no YouTube de 0 a 100 mil inscritos, confere uma aula grátis no primeiro link da descrição ou apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela antes que essa aula saia do ar. E para entender como no Brasil até uma tragédia anunciada pode ser ignorada, e por que tantas promessas de reconstrução viram só discurso político depois que as câmeras vão embora, entendendo como tudo isso afetou o Rio Grande do Sul nas enchentes, confere esse vídeo aqui que está na tela. Então aperta nele aí que eu te vejo lá em alguns segundos. Por esse vídeo é isso, um grande abraço e até mais. O estado de São Paulo arrecada bilhões, abriga as maiores empresas do país, é a 21ª economia do mundo e é basicamente um motorzinho que sustenta o Brasil, mandando muito dinheiro em forma de impostos para a União. Mas existe um paradoxo nessa história. O estado recebe de volta só uma parte minúscula